Bom, vamos falar de ricos, super ricos, milionários, bilionários. Quem está chegando por aqui é Carlos Madeiro, uma ótima reportagem, recomendo. Abre a reportagem do Madeiro aqui que tá bonitona. Um monte de dados, personagens aqui, ó, falando sobre ricos. Super rico acumula em média 151 milhões e paga metade do imposto de renda da classe média. A informação é essa, gente. No Brasil tem 20 mil pessoas que podem ser consideradas mais ricas, né? 150 milhões de reais de patrimônio, mas eles pagam metade do percentual do imposto de renda de pessoas físicas, na comparação com algumas faixas da classe média. Esses dados são da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. A classe média acaba sendo a maior pagadora de imposto de renda e quem tem renda média superior a 400 mil reais por mês paga uma alíquota efetiva de 5,43% do imposto de renda. E os que ganham menos, os que menos ganham, que são os que ganham menos, são os que pagam mais impostos por causa da tributação indireta, que é quando o imposto é embutido no valor final de um produto ao consumidor. No Brasil, os 10% mais pobres pagam 26,4% da sua renda em tributos, enquanto os 10 mais ricos pagam 19,2%, isso de acordo com os dados. Olá, Madeiro, bom dia, seja bem-vindo aqui para falar de super ricos no nosso país. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia a todos que nos escutam. É bom ser super rico duas vezes no Brasil, né? Primeiro que você acumula muito dinheiro e segundo você paga pouco. Esse estudo faz parte aí de um observatório, né, do combate às desigualdades, que agora às 9h30 da manhã vai lançar no Salão Nobre do Congresso um documento, esse estudo, né, esses dados do estudo serão publicados, serão mostrados às autoridades e vão tentar fazer uma espécie de união, inclusive com a frente parlamentar, para desenvolver projetos justamente para incentivar as pessoas entenderem de que forma a desigualdade atua no Brasil. A forma como os super ricos são taxados e a classe média e pobre ela é taxada de forma muito maior em termos percentual, é apenas uma das desigualdades, né? Você vê desigualdades de renda, você vê desigualdades regionais gritantes, desigualdades de raça, desigualdade de gênero. Esse é um estudo muito amplo, que inclusive contou com mais de 50 entidades participantes, entidades muito sérias, né, que fizeram toda a compilação de dados públicos sobre 42 indicadores de todas as áreas, né, 12 áreas sociais, saúde, educação, segurança, e elas escancaram a desigualdade no Brasil, inclusive desigualdade que inclui mortes, mais mortes de jovens negros, mais mortes por causas evitáveis, menos estudos de negros, menores salários de negros e mulheres. Então, eles escancaram, inclusive, que tudo isso é conectado, por exemplo, com a menor participação de negros e mulheres no sistema público, né, nos cargos do topo, o judiciário, você tem aí legislativo com a participação muito pequena no executivo. Isso prospera a desigualdade, né? A desigualdade que ela é multifatorial e, como o próprio estudo coloca, ela se conecta uma com a outra. Uma causa vai gerando outra. Se você estuda menos, você tem salários menores. Se tem salários menores, você não tem casa. Se você não tem casa, você vai para uma moradia precária e lá você vai ter muito mais risco de ter doença, muito mais risco de ser morto, por exemplo, pela polícia, né? E toda essa cadeia de fatos, ela vai gerando uma imensa desigualdade no Brasil. Então, esse é o fato que a pesquisa mostra com muita clareza, por uma soma de indicadores que, no fundo, mostram que o super rico paga menos e a classe média paga mais imposto de renda, mas é a classe pobre que mais paga imposto indireto, que aquele imposto já está embutido no preço final do consumidor, quando você compra o pão, você leva em conta a importação do trigo, o preço do combustível e todos aqueles outros valores que já estão colocados. Então, escancara e tenta colocar sugestões para que essa desigualdade, tanto tributária como de vários outros setores, seja melhor resolvida pelos parlamentares, por exemplo, que será um foco desse estudo hoje, lançado agora às 9h30.
E é muito interessante a sua reportagem, Madeira, porque primeiro você traz os números, né, falando de como que essa riqueza pode ser vista através de números e dados no nosso país e mais essa desigualdade do nosso país. Aqui até você coloca, né, o Nordeste com a maior desigualdade, o Sul com a menor. E os números que você apresenta aqui nessa reportagem eu acho extremamente interessante, até nessa discussão que recentemente aconteceu no país, levantada pelo governador de Minas Gerais, né, falando sobre a situação do Sudeste e do Sul, né, na comparação com o Norte e Nordeste. O Josias também está acompanhando, a gente falou sobre isso dos super ricos ontem, e Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tem aí suas missões, né, em conseguir recursos, em tentar reduzir a desigualdade. E hoje é um dia também importante em relação ao envio do orçamento de 2024, porque o orçamento do governo, né, Josias, ele tem como foco também essa redução de desigualdades, né? Que informação que você tem aí para a gente em relação às estratégias de Haddad e o que está sendo enviado ao Congresso? Fabíola, está acontecendo uma coisa inusitada. O Fernando Haddad está sendo torpedeado dentro do próprio governo e dentro do PT, antes mesmo do envio do orçamento. Ministros do governo e parlamentares do PT, à frente a própria Gleisi Hoffmann, estão questionando a meta estipulada pelo Haddad de zerar o déficit em 2024. Acham que é exagero, estão querendo um pequeno déficitzinho, 0 ponto percentual, 0,75, algum déficit que permita ao governo gastar ali entre 60 bilhões e 80 bilhões de reais em obras, vai ser um ano eleitoral. Então, é muito curioso, porque nesse instante em que o governo se empenha em aumentar a sua arrecadação, e disso depende o êxito da nova regra fiscal, aumentar a arrecadação pelo menos 130 bilhões de reais, daí a intenção de taxar super ricos. Nesse mesmo instante, o governo não consegue passar a segurança quanto a esse objetivo, de gastar com responsabilidade esse dinheiro que vai extrair da sociedade. Está enfiando a mão no bolso de um pedaço da sociedade, os super ricos, que são subtributados e que precisam comparecer para que o andor dos tributos fique mais leve para todo mundo tem que pagar. Então não é admissível que super ricos sejam menos tributados proporcionalmente do que a classe média, que também tem os seus fundos aí, e o governo tributa de 6 em 6 meses. Então, é razoável trazer os super ricos. Agora, o ministro tenta dar uma noção de responsabilidade, que está trazendo o rico para o imposto de renda a pretexto de colocar o pobre no orçamento, mas fará tudo isso com responsabilidade, zerando o déficit, impondo um rigor fiscal, e dentro do próprio governo isso é questionado. Quando você fala, Fabio Lindar, 0,5 ponto percentual de déficit, significa dizer que se o governo cede nisso, ele certamente apresentará no ano que vem um déficit maior do que isso. O Haddad ontem teve que vir a público para dizer, não, isso é um compromisso fechado, já está combinado com o Lula, e há um consenso no governo em relação a esse objetivo de zerar o déficit. Quando o ministro precisa vir a público para declarar isto, significa que não há consenso nenhum. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse ter recebido os dados do Ministério da Fazenda que lhe permitem entregar ao Congresso um orçamento com essa meta de zerar o déficit no ano que vem. E assim será feito, porque não há mais tempo. O orçamento está pronto, vai ser entregue amanhã. A lei determina que o orçamento seja entregue no último dia de agosto. Então vai ser entregue nesta quinta-feira ao Congresso com a previsão de déficit zero. Mas há uma conspiração, Fabiola, interna no governo para que isso não ocorra, para que o governo gaste mais do que está prevendo o ministro da Fazenda. E, quando isso ocorre, não é um bom sinal. Então, no instante em que o governo está tirando mais dinheiro da sociedade, ele precisa também, em contrapartida, deixar claro que vai utilizar bem esse dinheiro, que vai utilizar responsavelmente esse dinheiro. É isso. Bom, vamos ficar atentos a esse envio no Congresso e também aí as discussões do super rico.